Bom, a ideia do curso e a proposta do curso é a gente abordar todos os aspectos relacionados ao processo de dispensação de medicamentos, tá? Então, nós sabemos que o farmacêutico ele é responsável, né? E é uma das atribuições do qual ele mais tem durante o seu dia a dia, né? É o processo da dispensação. Então, a ideia do curso é capacitá-los, vocês que já estão na área ou que pretendem estar, futuros farmacêuticos ou que já estão formados, enfim, que pretendem ou querem estar dentro da área, a ideia é capacitá-los justamente para atuarem nesse processo, entendendo todos os aspectos legais da receita, entendendo como que funciona, o que não pode faltar numa receita, quais são as diferenças, quem é habilitado para prescrever, até mesmo também como dispensá-los, como orientar adequadamente. Nós vamos também abordar alguns conceitos de prescrição farmacêutica. Então, são cursos, são temas importantes, na verdade, que aí ajudam, né, e vão capacitar vocês, né, a atuar no dia a dia, principalmente nessa área importante que é a área da dispensação de medicamentos, tá bom? Então, nosso cronograma, nós primeiramente vamos falar então da prescrição, né, da receita, vamos falar também dos profissionais que são habilitados a prescrever, os aspectos de uma receita, o que não pode faltar, a dispensação dos medicamentos, o que é, né? E o que eu tenho que avaliar, por exemplo, nelas. Vamos falar sobre os medicamentos isentos de prescrição, vamos falar sobre os fitoterápicos, homeopáticos e florais. E também, para finalizar, nós vamos fechar com medicamentos tarjados, tá? Então, primeiramente falando da prescrição, como o próprio nome diz, né, gente, é o ato de prescrever. Né? É o momento em que o médico ou o profissional habilitado para a prescrição vai, então, fazer a conduta clínica. Né? Então, envolve todo um raciocínio do qual ele vai fazer a prescrição da melhor farmacoterapia para aquele paciente, tudo bem? E ela é feita onde? Numa receita, que é um documento, ok? Então, a receita é um documento formal, escrito, que estabelece principalmente a comunicação, né, entre o profissional que prescreveu e entre o profissional que dispensa, que no caso é o farmacêutico, tudo bem? Além disso, gente, a resolução do Conselho Federal de Farmácia número 357 de 2001, ela descreve que o farmacêutico ele é responsável em avaliar e interpretar as receitas, as prescrições no ato da dispensação, tá? Então, sim, nós, como farmacêuticos, temos essa responsabilidade, vamos dizer, é como se a gente fosse fiscalizadores, né, em outras palavras, desse processo para garantir a segurança, para garantir um tratamento adequado para aquele paciente ou usuário de saúde, ok? Bom, quais são os profissionais que estão habilitados a fazer a prescrição? Então, nós sabemos que o médico, né? Primeira coisa que geralmente vem à nossa cabeça quando a gente pensa em prescrição é no médico, justamente porque eles são pioneiros, né? Na prescrição de medicamentos. Há muito tempo eles vêm fazendo isso. Acredito que todo mundo aqui já tenha, em algum momento da vida, recebido uma prescrição de um profissional médico, né? A resolução que os habilita, né, e dão as normas jurídicas com relação à prescrição é a do Conselho Federal de Medicina, número 2217 de 2018, tá? Que é o Código de Ética Médica. Ele é o único profissional que pode prescrever qualquer classe, qualquer categoria de medicamentos para os seres humanos, tá, gente? Então, sim, de todos os profissionais que a gente tem aqui, que eu vou citar, ele é o único que pode qualquer categoria sem restrição. Esse eu quero deixar claro. Porque, por exemplo, os outros, veterinário, o cirurgião dentista que eu vou falar já já, eles também podem prescrever diversas classes, mas existem as restrições que nós vamos chegar lá, tá? Então, o médico não, ele não tem essa restrição, ele é um profissional habilitado a fazer a prescrição de qualquer categoria de medicamento, tudo bem? Bom, a única coisa que ele não pode, na verdade sim, ele pode, existe, antes de eu falar disso, automedicação e autoprescrição, né? As pessoas geralmente costumam colocar no mesmo patamar, tá? Como assim é chamado. Mas eu entendo que a automedicação é quando você vai usar o medicamento sem a necessidade de ter uma prescrição, tá? Justamente porque você está se automedicando, você não tem a prescrição de um profissional para fazer aquilo, tudo bem? A autoprescrição já é quando sim tem a prescrição. Só que aí no caso você está fazendo a prescrição para si só. Então você tem a receita elaborada. O médico ele pode, não existe até então nenhuma norma, tá? Que o impeça de fazer prescrição para ele mesmo. O que tem legislações que impedem dele prescrever para ele mesmo psicotrópicos ou entorpecentes. E são duas classes que nós vamos trabalhar na aula 2, tá? Que são classes de medicamentos controlados, tudo bem? Então, nesse caso, eles não podem prescrever para si mesmos essas duas classes. As demais, não existe restrição até então, tá bom? O veterinário, a gente sabe também, né, que ele é um profissional habilitado a prescrever, mas para o uso veterinário. Então, a resolução que fala justamente sobre isso,
a Resolução 1138 de 2016, tá? Eles podem prescrever, inclusive, antibióticos, medicamentos da portaria 344, tudo, obviamente, apenas para a área veterinária, tudo bem? Então, gente, sim, ele é o profissional único habilitado para a prescrição de medicamentos para os animais, assim como o médico para os humanos, tudo bem? Existem, inclusive, medicamentos, né, que são só propriamente para animais, que vêm geralmente nas farmácias veterinárias ou a casas de rações no qual eles são autorizados a fornecer também, tá? É, então, assim, são medicamentos específicos para eles. Aí vocês podem perguntar, nossa, mas que sentido teria sei lá, eu já vi omeprazol, por exemplo, tem omeprazol para humanos, né, que é comum, e tem omeprazol para cachorros. E aí você pode pensar, mas não poderia ser o mesmo? Não necessariamente, né? Você tem que pensar se realmente é hábil, se é viável para isso, tá? Então, o médico veterinário ele conhece a fisiologia do animal e é diferente da nossa. Se nós que somos, né, seres humanos, que tem uma fisiologia muito parecida, né, os mesmos órgãos, enfim, mesma funcionalidade, a gente já tem essa questão das condições diferentes genéticas, raciais, condições, comorbidades, por exemplo, que já mudam os resultados, né, os efeitos. Tem medicamento que é efetivo para algumas pessoas e para outras não, justamente por conta dessas condições. Imagina então um animal que tem uma fisiologia totalmente diferente da nossa, tá? Então, por isso que eles podem prescrever qualquer categoria apenas para os animais, tudo bem? Já o cirurgião dentista, ou popularmente conhecido como dentista, ele também é habilitado a fazer prescrição de medicamentos, obviamente, para a área odontológica, ok? A lei, inclusive, que regulamenta essa atividade desses profissionais é a Lei número 5.081, de 1966, tá? Todo cirurgião dentista ou dentista, né, ele tem direito a prescrever qualquer classe de medicamento, tá, gente? Desde que a finalidade seja tratamento de distúrbios odontológicos. Então, isso que tem que ficar bem claro aqui para vocês, tá? Assim como o médico, eles também têm direito à prescrição, a prescrever qualquer classe, mas das condições odontológicas. Por que eu estou falando isso? Porque vamos supor uma situação hipotética. Se eu, farmacêutico, recebo uma prescrição de um médico, ó, de um cirurgião dentista para uma paciente, enfim, ou um paciente, e eu vejo lá antipertensivo, eu não vou dispensar. Automaticamente eu vou barrar aí, tá? Por quê? Porque ele não é um profissional habilitado para prescrever medicamentos para pessoas que têm hipertensão. Não faz sentido ele prescrever, entende? Então é isso que na hora que vocês estiverem fazendo a avaliação, tem que olhar. Ele pode se prescrever qualquer categoria, coloca aqui qualquer classe, desde que para os distúrbios odontológicos. Por exemplo, a portaria 344, um dos medicamentos que eles podem prescrever, são os analgésicos opioides, tá? Que são super controlados também. Mas eles podem prescrever, porque em determinadas situações, os analgésicos comuns, como dipirona, paracetamol, enfim, entre vários outros, não seria suficiente, não teria efetividade suficiente para aquele tratamento, para aquela condição. Então, por isso, eles podem sim prescrever, por exemplo, morfina ou qualquer outro analgésico opioide. Tudo bem? Entendem a diferença? Então, se eu vejo uma condição, por exemplo, um medicamento para diabetes, prescrito por um cirurgião dentista, obviamente que eu não vou permitir a dispensação deles. Então, é essas ressalvas que vocês têm que ficar atentos, tudo bem? A partir daqui, esses três que eu citei primeiramente, geralmente são os que a gente mais costuma falar, né? Prescrição médica, odontológica ou veterinária, tá? Mas não são os únicos profissionais habilitados a prescrever. A gente ainda tem outras categorias de profissionais que também podem prescrever, tá? É claro que a partir desses que eu vou citar agora, existem restrições maiores, tudo bem? Então, vou começar falando do enfermeiro. A lei que regulamenta o exercício da enfermagem é a Lei 7.498, de 86, e que, inclusive, nela descreve esse procedimento de prescrição, tá? Então, o enfermeiro, ele só pode prescrever quando ele fizer parte de uma equipe médica, quando ele seguir orientações de um programa de saúde pública ou um regimento interno da instituição de saúde, tá? Normalmente eles prescrevem mais em SUS, por exemplo, como UBS, né? Em alguns hospitais também, tá? Alguns analgésicos, dependendo do caso, da situação, da condição, eles podem também fazer isso, tudo bem? O que tem que ficar claro aqui é que eles só podem prescrever nessas condições, tá? E também não só isso, ele só pode prescrever, né,
quando também tiver um diagnóstico prévio feito por um médico, e de preferência esse médico tem que ser impreterivelmente o líder da equipe, tá? Do qual o enfermeiro, inclusive, faz parte. O que acontece, gente? Existe lá as equipes de saúde, né? Tem o médico, tem as equipes, aí a equipe é os agentes de saúde, quem sabe, né? Os enfermeiros, técnicos, enfim. Uh, e aí, esse enfermeiro que faz parte dessa equipe do médico, o médico ele pode autorizar, ou o programa de saúde que tem ali, enfim, né, um regimento interno da instituição, eles podem autorizar, tá, o enfermeiro a fazer essa prescrição, certo? Desde que já tenha sido feito um diagnóstico prévio. E por que eu estou frisando isso para vocês? Porque já aconteceu, inclusive, com a minha mãe. Minha mãe, ela é hipertensa, né? Ela faz uso de antipertensivo e tal. E ela acabou não indo ao médico na data marcada, acabou perdendo a consulta e não conseguiu renovar a receita. E quando ela voltou, né? Ela conversou com a enfermeira foi lá e renovou a prescrição dela. Então ela conseguiu, né, o medicamento. Lembrando que existem algumas ressalvas para isso, porque, por exemplo, nesse caso, lá na drogaria, nas farmácias, eles não aceitam, tá? Seria só nas farmácias do SUS, principalmente na unidade do qual isso está. Esse procedimento está acontecendo, tá? Então, voltando. Então, sim, ele pode fazer, mas a minha mãe, o que acontece? Ela já era diagnosticada com a doença por um médico, entendeu? Então, não tem problema, ele pode fazer isso, tá, gente? Por que eu tô falando isso? Porque o enfermeiro, normalmente, ele não é o profissional que foi formado para prescrever. Para isso, tem um médico, né? Ele não faz diagnóstico, normalmente, das doenças, né, nosológicas. Normalmente, quem faz é o médico. Então, ele faz... o enfermeiro está mais relacionado ao cuidado em si, né? Então, mas isso não significa que porque não é rotineiro da prática dele, que ele não está habilitado a fazer isso. Sim, ele está, como a gente mostrou aí nessas condições, essas ressalvas, mas ele está, tá bom? Já o farmacêutico, ele está habilitado também a fazer prescrição de acordo com a resolução 586, né, de 2013, pelo CFF, Conselho Federal de Farmácia, tudo bem? E eu vou puxar algumas partes, não vou citar todos, óbvio, que tem muita coisa, muita informação, eu puxei algumas específicas com relação a isso, tá? O artigo 4 dessa resolução, ele fala que a prescrição farmacêutica ela pode ocorrer em diferentes estabelecimentos, tá? Pode ser em drogaria, em farmácia, por exemplo, pode ser em consultório farmacêutico. Consultório farmacêutico, inclusive, que hoje é uma das coisas muito comentadas, né? É permitido, né, pela legislação, e é um serviço no qual o farmacêutico ele atende, né, ele pode fazer acompanhamento farmacoterapêutico, prestar serviços farmacêuticos, enfim, e entre elas a prescrição farmacêutica, tá? Ou indicação farmacêutica também, como é conhecida, tudo bem? Então, ele pode ter o consultório, já o enfermeiro, por exemplo, não pode ter, vocês entenderam? Então, existem algumas particularidades que alguns têm que outros não têm, tudo bem? Além disso, serviços níveis de atenção à saúde, obviamente, desde que respeitando essa questão da confidencialidade e a privacidade do paciente no atendimento. Então, essa é a exigência que ele tem, tá? Tem que ser um local privativo. Eu não posso, por exemplo, fazer a prescrição em um balcão de drogaria, porque o paciente pode não se sentir confortável e, enfim, se sentir constrangido. Ele não vai querer se abrir na frente de algumas pessoas que não é o profissional em si, tá? Então, isso é importante. Né? Além disso, no artigo 5, eles colocam que o farmacêutico ele pode prescrever medicamentos isentos de prescrição. Isso é fato, tá, gente? Não existe nenhuma restrição com relação a isso para o farmacêutico. Ele pode tranquilamente prescrever qualquer MIP, seja ele alopático, seja ele dinamizado, que é homeopático, seja ele uma planta medicinal, seja ele uma droga vegetal, um fitoterápico, tá? Ou outra categoria que seja aprovada pelo órgão sanitário federal, né? Para a prescrição do farmacêutico. Então, sim, ele é profissional habilitado para prescrever qualquer MIP, beleza? Ou seja, qualquer medicamento que é isento de prescrição. Mas, no artigo 6, né, ele fala que já aí, sim, ele também pode fazer a prescrição de acordo com esse artigo de medicamentos que exigem prescrição médica, porém existem as condições e as ressalvas aqui, né? Desde que condicionado à existência de um diagnóstico prévio. Então, é a mesma condição que o enfermeiro, por exemplo, né? E apenas quando estiver previsto em programas, protocolos, diretrizes, normas técnicas, tá? Aprovadas para o uso no âmbito das instituições de saúde ou quando da formalização de acordos de colaboração, com os prescritores ou instituições de saúde. Então, o que acontece aqui? Ele pode sim prescrever algumas categorias de medicamentos tarjados, tá? Que, principalmente os que não estão na portaria 344, né? E nem antimicrobianos, tá?
justamente nessas condições, desde que tenha essas condições aqui para que ele possa fazer esse tipo de serviço. Normalmente, vai muito pela questão da dose, tá? Normalmente, o farmacêutico ele prescreve muito MIP e raramente ele prescreve muito MIP, quando eu tô falando, né? Prescreve muito, né? Como se fosse prescrever muito. Mas digo assim, no dia a dia dele, na prescrição, ele costuma mais prescrever MIPs, porque ele não tem restrição como nas outras condições, tá? Tudo bem? Além disso, gente, o próprio Conselho Federal ele exige do profissional a especialização, uma pós-graduação em farmácia clínica ou atenção farmacêutica, tá? E ainda, nessa pós, ele tem que provar que ele foi formado com habilidades em boas práticas de prescrição, fisiopatologia, semiologia, comunicação interpessoal, farmacologia clínica, terapêutica, entre outros. E se ainda for para medicamentos homeopáticos, ele pode ainda ele deve ainda também se especializar em homeopatia ou em antroposofia, tá? Isso é importante, tá, gente? Porque, assim, apesar dessa resolução não citar a questão dos fitoterápicos, né, em si, com detalhe, não fala dessa questão da especialização, mas, por exemplo, se eu sou um farmacêutico, eu quero trabalhar com prescrição, se eu quero trabalhar com fitoterápicos, especialmente, então eu tenho que ter a pós em clínica, isso é obrigatório, como ele falou, tá? E aí, cabe a mim fazer um curso à parte, né, de fitoterápicos, por que não? Se tiver uma especialização, melhor ainda. Se não tiver, faz um curso, né? Porque se você só vai sentir habilitado para aquilo se você fizer aquele curso, né? Por exemplo, você vai passar com um cardiologista. O cardiologista, ele é um médico clínico, mas que também fez uma residência em cardiologia. Seria chato passar no cardiologista achando que ele é um cardiologista e na verdade ele é apenas um clínico, tá? Não tô tirando o mérito do clínico, tô falando que porque todo médico que se forma é clínico, tá, gente? Tô dizendo assim. Não faria sentido eu passar com um especialista, né? E descobrir que ele não é um especialista. A mesma coisa farmacêutico, né? Se você quer prescrever fitoterápico, se você quer ser especialista nessa área, você tem que se adequar a ela. Se você quer trabalhar com homeopatia e antroposofia, você tem que fazer uma especialização também nela, tá? Então, é isso que eu falo. Você tem que sempre buscar conhecimento para que você possa fazer essa atividade adequadamente, tá bom? Não vou meter muito aqui não, gente, porque na aula 4 a gente já vai falar sobre prescrição, né? Mas aqui é só para vocês entenderem essa questão que sim, pode ser prescrito também por um profissional farmacêutico com todas as questões aqui colocadas, tá bom? E o Nutri? Como é que funciona a questão do nutricionista, tá? Os nutricionistas estão limitados, né? Então eles não podem prescrever medicamentos, tá, gente? Ponto. Medicamentos assim, medicamentos alopáticos, é isso que eu quero deixar claro, tá? Vocês vão entender por quê. O que ele prescreve, então? Além dos alimentos, ele também pode fazer prescrição de produtos dietéticos, pode fazer também de suplementos alimentares, e ainda, agora com essa resolução 556, eles também podem fazer de plantas e chás medicinais e também de medicamentos fitoterápicos, tá? Por isso que eu falei ali em cima que ele não pode prescrever medicamentos alopáticos, mas fitoterápicos ele pode, tá? Então, com relação a essas legislações, o que acontece? Além do alimento, produtos dietéticos, suplementos alimentares, né, vitamínicos, enfim, e plantas medicinais e chás medicinais, nenhum deles é exigido do nutricionista uma especialização. Mas para a prescrição de medicamentos fitoterápicos, aí sim é exigido, tá? Nesse caso, ele tem que ter a especialização em fitoterapia, senão ele não pode fazer a prescrição desses medicamentos, tá bom? E aí, obviamente, os fitoterápicos aqui que ele prescreve sempre, e assim como os demais, para a área de nutrição. Não faria sentido, por exemplo, eles prescreverem um fitoterápico para uma cefaleia, uma dor de cabeça, por exemplo, tá? Essas coisas que a gente também tem que observar na hora de fazer a dispensação. E o biomédico? Você pode até fazer essa cara, tipo, hã? Biomédico, professor? Como assim? Ele faz prescrição? Calma. Ele não é habilitado para prescrever medicamentos, tá? Isso tem que ficar bem claro. Então, nem MIPS, nem nada, nenhum, certo? Mas o que ele pode prescrever, gente, são substâncias para fins estéticos. Isso ele pode, tá? E isso é regulamentado pela resolução do Conselho Federal de Biomedicina 241 de 2014, tá? Ela fala justamente sobre essa questão do biomédico ser habilitado em estética, em biomedicina estética, e também ele fala sobre essa questão da prescrição. Então, por que eu coloquei aqui? Só para vocês entenderem que não, realmente medicamento ele não pode prescrever, tá? Mas substâncias para fins estéticos, sim, ele pode, tudo bem? Justamente por conta dessa resolução, beleza? Gente, é esses. Tirando esses, psicólogo, fisioterapeuta, fono,
não sei, terapeuta ocupacional, entre outros profissionais também que são da área de saúde, tá? Desculpa se eu esqueci algum, mas enfim, são os demais que eu não citei aqui, não estão habilitados a prescreverem, tá bom? Então isso tem que ficar bem claro aí, certo? Vamos falar sobre os aspectos de uma receita. Então a gente tem aqui essa imagem, eu tenho duas na verdade, porque só para vocês saberem o que não pode faltar, tá? E eu coloquei a outra porque, apesar dessa também estar bem completa, tem coisas que faltaram aí que eu acho importante, que eu acho não, que eu sei que é importante, que deve ter numa receita, tá? Então vamos olhar essa, depois a gente olha a outra, mas de forma geral as duas se complementam, tá? O cabeçalho. O que tem que ter no cabeçalho? O nome da instituição, seja ela privada ou pública, ou consultório do profissional que está prescrevendo, o endereço, o telefone e também o CNPJ, tá? Só uma ressalva, não é obrigatório nas receitas comuns, tá? Porque de portaria 344, entre outras, tem os lugares específicos no qual ficar essas informações. Mas já por uma receita branca comum, não é obrigatório estar no cabeçalho. Pode também estar as informações do endereço, do telefone do CNPJ embaixo, tá? Embaixo na parte final da receita também. Inclusive na outra que eu vou mostrar para vocês mostra isso, tudo bem? Então essas informações são obrigatórias, tá? Superinscrição, o nome do paciente, o endereço, a idade, que não está aqui, mas deveria estar, né? O sexo, que deveria estar aqui, também não está. Essas coisas também devem estar na receita, devem conter na receita, tudo bem? A inscrição, ele vai falar qual é o uso, se é interno, se é externo, né? Se é tópico ou não, por exemplo, ou sistêmico. E também vai falar do nome do medicamento, qual é o medicamento prescrito, qual que é a sua concentração dose, qual que é a sua forma farmacêutica, aqui, por exemplo, cápsula, poderia ser comprimido, enfim, ou qualquer um outro. Na subinscrição, ele vai falar a quantidade, aqui, por exemplo, uma caixa de diclofenaco sódico, tá? Já na descrição, ele vai falar da questão da posologia, da duração e frequência. Então, quanto eu tenho que tomar, a quantas horas e por quantos dias, tudo bem? Por fim, não menos importante, a data assinatura. Então, eu tenho que ter a data, gente, isso é importante, hein? Receita sem data não pode ser dispensada, viu? Não só sem data, sem tudo isso que eu falei, tá? Mas não pode esquecer desse aspecto importante. A assinatura do profissional que está prescrevendo, o nome do profissional que está prescrevendo e o seu número de conselho de classe, o registro dele, tá? Aqui um exemplo seria de um médico, CRM do médico, tá? Mas poderia ser qualquer outro habilitado que eu falei para vocês. Mas tem que conter essas informações obrigatoriamente, o nome dele ou dela, o número do conselho de classe e a sua assinatura. O que não é obrigatório? O carimbo, tá? O carimbo não é obrigatório. Embora muitos têm, né? Eles acabam tendo, né? De forma geral, dificilmente você vai ver uma sem. Mas o que é obrigatório é a assinatura, o nome e o número do conselho. Mas o carimbo, se tiver, é perfeito. Se não tiver, também tranquilo, tá? Aqui só o outro modelo, né? Que eu queria mostrar para vocês, que eu peguei do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo. Mostra então as informações. Então, ó, como vocês podem ver, tá vendo o endereço? Aqui as informações a identificação do estabelecimento, mas o endereço está aqui embaixo, como eu falei para vocês, não tem problema, tá? Para uma receita comum branca não tem problema nenhum, tudo bem? Aí ele descreve as demais informações, inclusive ele coloca aqui a idade, sexo, que não estava no outro, e a marcação gráfica, que é o carimbo do prescritor. Então aqui só uma ressalva, como eu disse, não é obrigatório, tá? É ideal? Sim, mas obrigatório não é, tá? Tendo assinatura, o número do registro, que é o conselho, né? E o local e a data, tá tudo certo, beleza? Vale lembrar que não pode ser dispensado medicamentos cujas receitas estiverem ilegíveis, com rasuras, com emendas ou que possam induzir a erros ou confusão, tá, gente? Então isso é importante, né? Aqui, ó, essa imagem que eu coloquei mostra claramente uma receita totalmente legível, né? Se eu sou farmacêutico e pego uma receita dessa, por exemplo, eu já iria barrar, tá? E a gente tem que parar com essa mania de achar que médico tem letra. Médico tem que ter letra feia. Não é, gente, não tem isso, né? Tem outros médicos que eu já vi receita que tem a letra bem bonita, bem formal, bem legível, né? Então, assim, não é desculpa. Isso aqui, na verdade, para mim é um trabalho mal feito, né? Em outras palavras, é um trabalho muito preguiçoso, né? Ou a pessoa fez correndo porque estava com pressa de ir embora ou estava com preguiça de escrever, tá? Isso pode, se eu não posso dispensar, porque isso pode me levar a induzir a um erro, uma confusão. E eu tenho que lembrar que, como farmacêutico, eu também sou responsável pelo processo.
Eu respondo também. Se fosse só o médico, né, a gente ainda poderia pensar assim, se fosse só o médico, beleza, não. Ainda assim estava errado pensar, né? Porque ainda que se fosse só ele, ainda assim, se a gente não tivesse, a gente tem. Mas se a gente não tivesse, a gente tem que pensar no paciente, que é o fim, né? É o nosso elo final, é com ele. Então, eu tenho que pensar na segurança dele, tá? Então, a gente já é responsável justamente para pensar dessa forma, né? Porque talvez muitos não pensariam se não fosse obrigatório, tá? Mas, de qualquer forma, gente, se não tem condição de escrever, tá cansado, não aguenta, faz a prescrição eletrônica, já tá aprovada, não tem por que não fazer, né? Claro que também a prescrição eletrônica vai depender do serviço, do local. Alguns locais, como na saúde pública, nem todo local vai ter um computador, né? Então, na realidade, a gente tem que entender a realidade também no qual nós estamos inseridos. Mas o que eu estou querendo dizer é que, assim, não tem desculpa para não fazer um trabalho bem feito. Enquanto você estiver ali, eu sei que a demanda é grande, é muita gente, mas você tem que fazer bem adequado, da melhor maneira possível que você puder, né? Tá? E já que nós estamos falando de prescrição eletrônica, né? As prescrições eletrônicas, elas geralmente são feitas pelo profissional, gente. Geralmente elas são assinadas pelo médico, tá? Então ele assina ali, manuscrito, carimba, tudo bonitinho. Mas em alguns momentos, a assinatura ela pode vir como assinatura eletrônica, tá? E isso é permitido. Então isso tem que ficar claro para vocês. É autorizado, tá? Então, assim, do ponto de vista ético, não há nenhum impedimento à aceitação e dispensação de receitas que possuem assinaturas eletrônicas, tá? Só que existe uma ressalva. Para isso, tem que ser olhar, né, observar a infraestrutura de chaves, né, públicas regulamentada pela medida provisória número 2200/2/2001, tá? Que visa justamente garantir a autenticidade, a integridade, a validade jurídica do documento em forma eletrônica, tá? Então tem que ter essa chave importante, justamente para eu ter certeza que quem está realmente prescrevendo é um profissional legalmente habilitado, numa instituição habilitada para isso, tá bom? Isso é mais para não evitar fraudes e coisas assim do tipo, tudo bem? Vamos falar então da dispensação. O que é a dispensação? Né? Então, é um ato profissional farmacêutico de proporcionar um ou mais medicamentos a um paciente, geralmente como resposta à apresentação de uma receita, elaborada então por um profissional autorizado nesse ato. Então, o farmacêutico informa e orienta o paciente sobre o uso adequado do medicamento, tá? Por que eu frisei a receita ali? Porque a receita, como eu disse, ela não é obrigatória em algumas situações, tá? Como por exemplo nos MIPs, não é obrigatório. É ideal? É, mas não é obrigatório, tudo bem? E é nessa etapa que eu vou então orientar o paciente e informar sobre o uso do medicamento, tudo bem? Então, quais são os elementos que são importantes no processo de orientação? Nós vamos ver mais à frente, mas de forma geral é o quê? A ênfase do cumprimento da dosagem, se está ok, a influência dos alimentos, a interação com outros medicamentos, o reconhecimento das reações adversas potenciais e as condições de conservação de produto. Tudo isso eu devo fazer no processo de orientação para o meu paciente, para que ele tenha, da melhor maneira possível, a melhor resposta farmacoterapêutica com relação ao seu tratamento, tá? Tudo bem? Bom, pensando no ciclo da assistência farmacêutica, gente, geralmente vocês observam que lá na última etapa eles colocam a utilização, né? Que seria que a gente também chama de dispensação, tá? Mas quando eles colocam utilização, eles estão descrevendo o quê? A prescrição mais a dispensação. E aí, quando a gente vai falar da dispensação em si, a gente tem que entender que a dispensação ele é o ato da entrega mais a orientação. Tudo bem? Eu preciso ter esse processo de entrega mais orientação. Porque se eu só entrego, eu não estou fazendo então dispensação. Tá? Se fosse só para entregar, né, gente, não precisaria nem de um farmacêutico ali. Poderia colocar um robô que lesse de forma eletrônica, né, pelo QR Code, que agora existe, né? Enfim, que já é bem comum. Faz a leitura pelo QR Code e dispensa o medicamento que a pessoa precisa. Olha que legal. Né? Serviço ainda é automatizado, diminui custo, olha que maravilha. Mas, se for parar para analisar, a dispensação não é só isso. E outra, na dispensação tem tantos aspectos que eu tenho que olhar, que a gente vai ver já já, que é por isso que eu preciso de um profissional ali habilitado para isso. E quem é esse profissional? Farmacêutico, óbvio, tá? Então, essa é a etapa em que eu vou criar, né, um estabelecimento de uma relação do farmacêutico com o paciente e vice-versa, tá? Por isso que é importante, o último vínculo que ele vai ter geralmente é ali com um profissional de saúde, tá? E outra ainda, eu posso oferecer um serviço de atenção farmacêutica nesse processo, tá? É um serviço humanizado, né, que envolve o atendimento ao usuário. Por quê? A atenção farmacêutica, embora não é o foco desse curso, tá, gente?
Eu vou falar na aula 4 um pouquinho, vou abordar um pouco, mas bem pouco, porque não é o foco. Na verdade, a atenção farmacêutica ela não é dispensação, mas ela é um serviço importante que pode ser oferecido, por exemplo, no momento da dispensação, quando o farmacêutico assim achar necessário. Tudo bem? Quais são os objetivos da dispensação? Em primeiro lugar, evitar a automedicação. Sim, porque se o paciente chega lá, por exemplo, sem receita, e ele compra o medicamento, mas ele não está com nenhuma condição necessária de saúde para isso, né? Ele só quer comprar porque ele quer ter a farmacinha dele dentro de casa. É proibido? Não é. Ele pode vender, tá? Existe a legislação, vou mostrar para vocês já já, que permite isso também, tá? Mas, se eu, na hora que ele vem pedir para mim o medicamento, e eu pergunto para ele se ele está com alguma queixa, né? E eu vejo que não tem prescrição, e ele fala que não, que ele só quer comprar porque ele quer deixar lá na casa dele guardado, eu posso tentar entender o porquê que ele quer fazer isso, por exemplo, tá? Então, eu evito a automedicação muitas vezes nessa situação. Às vezes não tem necessidade de levar. Nem sempre tem, claro, você tem que ter um ou outro medicamento em casa para uma urgência, eu não sou contra, mas porque talvez ter tantos medicamentos que não tem tanta necessidade, tá? Além disso, fomentar a adesão terapêutica, porque sim, o paciente que é bem orientado, ele vai aderir com mais facilidade ao tratamento, porque ele já vai saber todos os potenciais riscos que tem, reações. Então, quando ele, por exemplo, sentir, ele vai saber como conduzir, ele vai saber qual atitude tomar, por exemplo, tá? Porque você vai ter orientado ele sobre isso. Tudo bem? Além disso, é importante, né, a gente também verificar o conhecimento do paciente com relação de quando, como e por quanto tempo ele vai utilizar o medicamento, tá? Lembrando, gente, que o médico, ele faz isso e ele descreve na receita, mas tem pacientes que não têm instrução para entender adequadamente as informações do profissional que está prescrevendo. Tem pessoas que também são analfabetas, tá? Então tem que olhar para todos esses critérios, todas essas questões, para a gente poder fazer uma orientação adequada e evitar aí problemas, tá? Eu também tenho que olhar as possíveis interações, contraindicações, né, para determinadas faixas etárias, condições de saúde, e remeter a um outro profissional de saúde quando haver, né, a necessidade, então, de um diagnóstico ou cuidados específicos, né? Então, eu posso também fazer um encaminhamento para esse profissional quando assim eu julgar necessário, dependendo da condição apresentada pelo paciente. Tudo bem? Quais são os aspectos que eu preciso avaliar na dispensação do medicamento? São três: os aspectos legais, os aspectos técnicos e assistenciais, tá? Então, os legais eu vou olhar as normas das questões legais da receita, com os técnicos eu vou fazer a conferência, e o assistencial que eu vou olhar mais a questão da segurança do paciente. Então, eu vou falar de um a um específico, tá? Para ficar mais claro. Vamos primeiro aos aspectos legais. Bom, vamos fazer algumas perguntas que a gente poderia fazer, seriam tipo um checklist que a gente poderia fazer, tá? Para identificar o que não poderia faltar, por exemplo, na receita, quando eu for olhar, quando eu for conferir uma receita, tá? Então, primeira pergunta: a receita possui a identificação do prescritor e da clínica do consultório ou do serviço de saúde prestado? Segunda pergunta: possui identificação do paciente, nome, idade, sexo, endereço? Tá? Possui o nome do medicamento, a concentração ou a dose, a posologia, forma de tomar, a forma farmacêutica e a duração do tratamento, tá? Além disso, data, tem número da inscrição do conselho de classe do profissional, possui assinatura, carimbo. Tá vendo que o carimbo eu coloquei frisado, né? Justamente porque, como eu falei, não é obrigatório o carimbo. Os demais aí que eu coloquei nesse parágrafo, sim, tudo bem? Possui essas informações? E outra coisa, as receitas geradas no SUS. A gente sabe que ele tem obrigatoriedade do uso do nome genérico, que é a denominação comum brasileira, tá? Então, por exemplo, receitas que sejam geradas no SUS, eu vou falar isso para vocês na aula 3. Acho que é na aula 3, isso. Ou é 3 ou é 4, mas é uma dessas duas aulas. Eu tenho quase certeza que é a 3, tá? A gente vai falar, eu vou mostrar para vocês as receitas do SUS, como que é feito. Elas têm particularidades, tá? Ok. Então, geralmente tem o símbolo do SUS. Se eu já vejo o símbolo do SUS, eu já sei que obrigatoriamente tem que ter o nome genérico do medicamento. Se eu tiver o nome comercial, eu já barro a dispensação ali. Entendem? Então, o que acontece, gente? Vocês têm que olhar para todos os aspectos que tem que ter dentro da receita,
com as questões do que não pode faltar, como a gente viu lá nos primeiros slides, né? O que tem que não pode faltar na receita. Eu tenho que olhar o tipo de receita, se é do SUS, por exemplo, eu tenho essa questão. Se é, por exemplo, uma receita de um medicamento de controle especial, como o medicamento da portaria 344, ou medicamentos antibióticos, antimicrobianos, que são da RDC 471 e que consta na lista da Instrução Normativa 83 de 2021, eu sei que eles têm o quê? Particularidades específicas, ou seja, o tipo de receita também muda, assim como para o SUS. O SUS ele tem uma característica específica. Para os medicamentos controlados, existem as notificações de receita. Então, por exemplo, se ele me prescreve diazepam, né, que é um medicamento controlado, é um psicotrópico, ele é prescrito pela receita B1, na verdade a NR1, que é a notificação de receita B1, tá? Então, obrigatoriamente tem que vir com essa notificação. Se não vem, se ele me prescreve uma receita comum, automaticamente eu não vou poder fazer a dispensação, porque a receita está errada. Então, os aspectos legais, eles estão relacionados a isso. Eu tenho que olhar se tem tudo na receita, perfeito, está tudo ok, né? Tem todas as informações, mas eu tenho que olhar se a receita também é adequada, tá? Eu tenho que olhar para todo esse processo. E outra, olhar também se não tem, se está legível, né? Se não tem rasura, tá? Então, tudo que eu falei para vocês nos slides anteriores, eu tenho que olhar nesses aspectos legais, tá bom? Mas aí não é só isso, né, gente? A gente também tem os aspectos técnicos que também devem ser avaliados. Então, por exemplo, eu já sei, eu vi que tá tudo ok, a receita tá ok, tá com data, tem o nome, tá tudo perfeito, preenchido, não tem rasura, não tá legível, é a receita certinha, tá atendendo a legislação, perfeito, olha que legal. Mas agora eu preciso olhar para outros aspectos, que é os aspectos técnicos. Eu tenho que lembrar que eu preciso promover as condições para que o paciente use o medicamento da melhor maneira possível, tá? Então, o que eu tenho que olhar? Agora eu vou conferir o medicamento, tá? Então eu vou olhar o nome, se está certo, se está de acordo com a receita, a forma farmacêutica, se está de acordo com a receita, porque vamos lá, vamos supor, isso não necessariamente que ocorre com frequência, mas poderia acontecer, o médico prescreve um medicamento que não é, ele prescreve solução, né? Só que no mercado não existe nenhum medicamento em solução naquele medicamento que ele prescreveu em solução. Existe só em comprimido ou em uma outra forma farmacêutica que não seja especificamente em solução, tá? Eu já não poderia dispensar aí. Ah, mas e se fosse uma farmácia de manipulação? Tudo bem. Na farmácia de manipulação ainda existe a possibilidade de outras formas farmacêuticas que poderiam ser utilizadas, mas nem todas podem, gente. Tudo vai depender da aprovação, né, da Anvisa, se pode ou não pode. As questões também de toxicidade, tem medicamentos que são, dependendo da dose, são tóxicos. Então, por exemplo, se for líquido, se for uma solução, poderia induzir uma toxicidade, tá? Porque a janela terapêutica talvez é muito pequena, muito estreita. É mais ou menos isso. Então, tem que olhar para todas as condições, tá? Então, até na manipulação teria que ser olhado também, verificadas as condições. Nem sempre todas as formas farmacêuticas seriam as mais viáveis, tá bom? Concentração, porque às vezes o médico prescreve, sei lá, 10 miligramas, mas aí você vai ver lá os fabricantes, os laboratórios só fornecem 20 miligramas. E aí? Como é que faz? Tá? E o comprimido não é aquele que reparte. E aí? Entende? Então, são essas coisas que a gente tem que olhar, além da integridade física, da validade, do armazenamento e a forma de administrar, tá? Tudo isso eu vou olhar nos aspectos técnicos, inclusive eu até coloquei essa imagem aqui. Essa primeira específica, tá? Mostra, por exemplo, algumas coisas que a gente poderia avaliar aí na hora do processo de dispensação. Essa outra imagem que eu coloquei aqui, as duas eu peguei do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, tá? Uma cartilha. Essa segunda aqui, no caso, tá, gente? Eu coloquei só por questão de curiosidade, tá? Mas não necessariamente que vocês vão fazer a conferência desses dados aqui, dessa segunda imagem, na hora de dispensar. Por que eu tô falando isso? Porque essas informações vocês vão fazer na hora que vocês recebem o medicamento, tá? Então, por exemplo, eu vou ver se tem lacre, é na hora que eu recebi. Eu abro a caixa, vou ver os medicamentos, pego pelo menos 2 amostras, né, 3, a amostra que eu digo assim, a caixa, né, e vou conferir o lote, se tem tudo bonitinho para eu saber se não é falsificado, por exemplo, tá? Então essas informações não vai dar tempo de você fazer na hora da dispensação. Você sabe que o tempo é curto, né? A gente já tem que conferir essas outras coisas que eu já estou citando aqui. Se você for conferir mais essas, vai demorar mais. Então tem que tomar esse cuidado. Essas dados aqui, obviamente, eu tenho que conferir na hora que eu recebo o produto do meu fornecedor. Na hora da dispensação, eu vou focar apenas nos que eu citei aqui. Tudo bem? Então vamos lá.
E os assistenciais, são o último aspecto que eu vou olhar são os assistenciais, embora não é muito falado, né, não é citado, e ele também é chamado de aspectos clínicos, não é muito citado, às vezes as pessoas colocam apenas aspectos legais e técnicos, mas eu tenho certeza que os assistenciais também são importantíssimos, né, é uma etapa crucial, é o momento que o farmacêutico vai olhar a parte clínica do processo. Ele vai olhar e vai falar, peraí, deixa eu ver se tá tudo certo, né? Então vamos lá. O foco no paciente, obviamente, e ele tem que promover condições adequadas para que o paciente use o medicamento da melhor maneira possível, tá? Então, primeiro eu tenho a orientação quanto ao uso correto do medicamento, então eu tenho que ver se as orientações ali na receita estão adequadas, se mostra tudo certinho, não vai induzir ao erro, por exemplo, do paciente quanto ao uso do medicamento, tá? Eu vou olhar se o medicamento é indicado para aquele paciente, para aquela condição, se ele é contraindicado ou não, por exemplo, tá? Vou olhar a questão de efetividade, segurança. Então, por exemplo, uma reação que talvez para um jovem não seja tão potencial, uma reação adversa, que é a RAM, poderia ser uma reação potencial para uma pessoa mais idosa. Ou uma interação medicamentosa, que é a ICM, poderia ocorrer com mais facilidade em determinadas condições de saúde. Então, eu tenho que olhar para isso também, tá? Adesão. A adesão eu coloquei frisado, gente, não porque não é importante, não, ela é. E eu coloquei frisado porque eu tô falando aqui da adesão não na hora de você orientar, porque quando você orienta, você também faz o paciente aderir com mais facilidade, tá? Mas o que eu tô falando aqui é na hora que você está olhando a receita. Ou seja, não necessariamente você está falando com ele, tá? Mas você está olhando a receita e você observa, por exemplo, alguma condição que ele não vai conseguir aderir àquele tratamento. Por exemplo, bebê. Bebê a gente sabe que é impossível ele tomar um comprimido, tá? Então, geralmente os medicamentos que são prescritos para um bebê, por exemplo, um recém-nascido, é em gotas, solução, que é mais fácil, tá? Então, se eu vejo que o médico ou qualquer outro profissional habilitado para escrever me prescreveu um comprimido, obviamente que eu vou barrar a receita. Não faz sentido eu continuar com a dispensação, entendem? Ou mesmo uma pessoa que tem condição de deglutir, né? Então eu já sei que ela não vai conseguir tomar o medicamento. Então, por esse motivo, é onde eu olho essa questão, esses aspectos, para eu garantir que a adesão também vai ser com mais facilidade, tá? Entenderam? A dispensação pode representar a etapa final da assistência, como pode ser também um ponto de partida para o encaminhamento do paciente a outro serviço de saúde. Então, como eu já falei para vocês, né? É a última etapa, geralmente, do paciente ou do usuário de medicamento com o farmacêutico profissional de saúde, tá? Mas também pode ser a ponto de partida para que o farmacêutico também encaminhe ele para outros profissionais, como eu já falei anteriormente. Tudo bem? Vamos falar então agora dos medicamentos isentos de prescrição, que são os MIPs, tá? Os MIPs, apesar deles não necessitarem de prescrição médica, tá? Para serem adquiridos, eles apresentam risco à saúde, isso é fato. Qualquer medicamento, tá, gente? Não existe medicamento que seja ileso. Todos eles provocam, sim, são nocivos, alguns com maior grau, outros com menor grau. Os MIPs, geralmente, eles não têm tarja para começo de conversa, tarja vermelha nem preta, tá? É por isso que eles são chamados isentos de prescrição, justamente por não possuírem tarja também. É, e além disso, gente, os MIPs, eles estão no mercado há muito tempo. Então, por isso que já se sabe dessa grande tolerabilidade que eles têm com relação aos outros tratamentos, tá bom? Mas apresentam riscos. É igual você beber água. Existe uma quantidade adequada diária, mas se você passa, isso pode fazer mal, tá? Então, tudo pode fazer mal em excesso. Então, mas a fim de minimizar esses riscos, então a orientação do farmacêutico que ele se torna imprescindível. Por isso que o farmacêutico ele tem que estar ali orientando, tá? Da melhor maneira possível. Para serem adquiridos, não é obrigatória a apresentação da receita, como eu havia comentado, tá? Então, aqui tem a imagem de um exemplo de um MIP, tá? Da embalagem de um MIP. A resolução que inclusive fala sobre isso é a resolução 98 de 2016. E essa imagem que eu coloquei aqui da gôndola é para mostrar que esses medicamentos, eles são vendidos de forma livre, tá? E inclusive essa é uma permissão da legislação, tá? Então, por isso que eles estão aqui nas gôndolas, permitindo o fácil acesso da população a esses medicamentos, tá? É óbvio que eu não acho que é o mais adequado, na minha opinião, deveria ficar atrás dos balcões, tudo bem? Como, por exemplo, nas farmácias do SUS até né? Mas não por essa condição, muito mais por causa da condição do controle, né? Mas assim, eu não sou muito fã, eu acho que deveria ficar atrás do balcão até para o farmacêutico conseguir fazer orientação. Porque nas gôndolas ali ele não vai ficar de olho, não vai conseguir ver sempre quem está entrando para buscar medicamentos que estão ali nas gôndolas, por exemplo, tá? Enfim.
Então, a resolução que fala, inclusive, sobre isso é a resolução da Anvisa 41 de 2012, né? Ela permite a disposição dos MIPs ao alcance dos usuários, então por isso que eles estão aí nas gôndolas de farmácias e drogarias, tá? Quando se trata de um MIP, a orientação farmacêutica costuma ser decorrente da solicitação de um MIP específico, quando a pessoa quer se automedicar, geralmente se não tem na prescrição, tá? Ou de alguma solução para um problema de saúde relatado pelo paciente, que aí é quando ele está passando pela consulta com o farmacêutico, e o farmacêutico detecta que ele precisa fazer o uso de um medicamento, então aí é onde ele faz a prescrição farmacêutica, que também é conhecida como indicação farmacêutica em alguns lugares, tá? Só que, gente, uma coisa que é importante é a responsabilidade, tá, pela dispensação dos MIPs é do farmacêutico. Olha que legal. Assim como a responsabilidade de qualquer dispensação de medicamentos, tá? Portanto, gente, é importante frisar aqui que se o paciente, por exemplo, adquirir um medicamento MIP sem orientação, por exemplo, e sofrer algum dano, tá, ou agravo de saúde, o farmacêutico ele poderá sim se responder tanto administrativamente como na justiça. Então, a gente é responsável por esse processo também, entende? Por isso que eu ainda acho que, por mais que o MIP, sim, ele pode ser isento de prescrição, ele deveria ficar atrás do balcão e não na gôndola. Porque quando o paciente fosse lá e pedisse o medicamento sem a apresentação de uma receita, o balconista poderia, por exemplo, encaminhar ele para o farmacêutico e o farmacêutico ali fazer o atendimento e entender por que ele quer levar o medicamento, tá? Mas enfim. Com relação aos fitoterápicos, então, os fitoterápicos, gente, eles são medicamentos cujo princípio ativo é obrigatoriamente extraído de uma planta, tá? Então, é um fitocomplexo integral, né? Então, a gente sabe que existe um complexo de fitos, né? Complexos, né? Como ele disse o nome, né? Onde tem o princípio ativo, tá? E outras substâncias presentes, que é o que vão promover aí o efeito farmacológico, tudo bem? A resolução que fala, inclusive, dos fitoterápicos são essas duas, a 26 de 2014 e essa um pouquinho mais antiga, do Conselho Federal de Farmácia 477 de 2008, tá? E existe uma diferença, tá? Planta medicinal de medicamento fitoterápico e de fitofármaco. Vamos falar de uma a uma. Planta medicinal, ela não é um medicamento. Ponto. Por quê? Porque ela é uma parte da planta, pode ser uma folha, um fruto, uma raiz, enfim, tá? Que é retirado da planta, tá? Pode ser então esse processo in natura, no qual você também faz o chá através dele, ou ele pode também até mesmo ser pulverizado em formas para nos saquinhos, por exemplo, para poder fazer chás e tudo mais, tá? Mas seja como for, ele não passou por um processo técnico de manipulação ou de produção, tá? Então, por esse motivo, que a planta medicinal ela não é considerada medicamento, mas sim, ela tem efeitos farmacológicos, tá? E outra, a planta medicinal ela também é considerada como um alimento, tá, gente? Por isso que os chás aí são livres, pode se usar. E outra coisa, não tem dose, tá? Então você pode deixar mais forte, deixar mais fraco. Então, por exemplo, um chá de maracujá ou de camomila, né? Ele não é um medicamento fitoterápico, tudo bem? Mas ele é uma planta, um chá, que tem um efeito, é usado para condição alimentícia, mas ele tem um efeito farmacológico, que é qual? A pessoa relaxa, né? Ela fica mais calma. Então ele tem esse efeito, as propriedades do maracujá e da camomila têm esse efeito, tá? Mas é essa planta que é utilizada, ela não foi produzida tecnicamente, diferente do medicamento fitoterápico. O medicamento fitoterápico, obrigatoriamente sim, o princípio ativo vem da planta, eu uso o fitocomplexo dela por completo, tudo bem? Eu extraio esse fitocomplexo e faço o processo de produção ou de manipulação, tudo bem? Então, exemplo de fitoterápicos, melagrião, né, a maracujina, são exemplos, tudo bem? Tem efeito farmacológico também, não é considerado como alimento, aí já tem uma especificidade mais para o tratamento farmacológico, diferente da planta medicinal, tudo bem? E o fitofármaco, né, a única diferença dele para o fitoterápico, gente, é que eu vou pegar uma parte só, eu vou isolar de todo esse complexo. O fitoterápico ele tem todo um complexo que vai exercer esse efeito farmacológico. O fitofármaco, por algumas questões de prioridade, até mesmo de segurança, eu tenho essa extração. Então, são substâncias que são purificadas, tá, isoladas a partir da matéria-prima vegetal, ou seja, é elaborado de um princípio ativo, isolado das plantas medicinais, tudo bem? Então, eu isolo, eu pego só uma parte desse fitocomplexo e isolo. Um exemplo de um fitofármaco, por exemplo, é a digoxina, que é um medicamento utilizado, por exemplo, para o tratamento da insuficiência cardíaca. Sim, dentro de uma planta, né, que é a Digitalis púrpura, se não me engano. Tem um nome, eu não lembro qual que é específico o nome científico dessa planta, mas vem dela. Porém, é um fitofármaco,
tá? E é um medicamento também porque ele é tecnicamente elaborado, tudo bem? A maioria, tá, dos fitoterápicos, eles não possuem tarja, tá, gente? Então, com relação à dispensação dessas classes, eles são, os medicamentos, eles são normalmente liberados como MIPs, né? Os MIPs são normalmente prescritos tranquilamente, tá? São dispensados tranquilamente. Mas existem alguns que possuem tarja, tá? É mais raro, né? A gente não vê tanto, é mais comum você ver no alopático, mas sim nos fitoterápicos tem. A gente tem um exemplo como a valeriana, tá? Então, sim, alguns possuem tarja vermelha, tá? Eu não sei, eu não me recordo de tarja preta ou outra tarja, assim. A vermelha, quer dizer, a outra tarja vermelha que exige retenção de receita. Se tiver, vocês podem até comentar aí para mim nos comentários, que eu comento na última aula, tá? Mas de qualquer forma, a valeriana, por exemplo, ela é de tarja vermelha, então ela tem a prescrição, tudo bem? Então, o que a gente tem que olhar na hora de dispensar esses medicamentos? Ficar atento quem está prescrevendo, por exemplo, tá? Porque, por exemplo, o farmacêutico ele pode prescrever fitoterápico, desde que seja MIP. Pode prescrever tarjado, daquelas condições que eu falei, entenderam? Então, é isso que tem que ficar atento, tudo bem? E homeopáticos? Os homeopáticos, eles não são tarjados, obviamente, porque também os homeopáticos, eles têm outra, né, a ideia deles, de tratamento deles é totalmente diferente, a filosofia deles é totalmente diferente daquela que a gente tem na alopatia, tá? Aí a resolução que fala exatamente sobre eles é a resolução 635 de 2016, tá bom? Essa lei que eu citei aí, que é a 5991/73, que vai falar sobre o comércio farmacêutico, ele também descreve, eu peguei esse artigo específico, o artigo 14, porque ele vai falar que nas localidades, desculpa, que são desprovidas de farmácia homeopática, eu posso ter a dispensação desses medicamentos em postos de medicamentos ou em farmácias alopáticas. Por que eu estou falando isso? Porque obrigatoriamente, tá, gente, os medicamentos homeopáticos eles têm que ser dispensados em farmácias homeopáticas. Drogaria não pode, por exemplo, tá? E farmácias alopáticas também não pode, que são aquelas que a gente manipula os medicamentos alopáticos, tá? Mas o que acaba acontecendo? Na maioria das farmácias, elas manipulam tanto o homeopático como como fitoterápico, como alopático, é que o fitoterápico também está dentro do alopático, né? Que é só a muda só que vem da planta. Mas as farmácias, a maioria das farmácias, elas manipulam tanto medicamento homeopático como também alopático, entendem? Por esse motivo, eles acabam dispensando os dois. Mas naquelas que são só alopáticas, não pode haver dispensação de homeopáticos, bem como também vice-versa, tudo bem? Mas aí, nessas condições, ele autoriza. Quando não tiver, pode sim, então, ter uma farmácia alopática ou um posto de medicamento, que não é os UBS, tá, gente? Posto de medicamento que a gente fala é quando naqueles locais que é mais afastado da cidade, que não tem drogaria, e aí pode então se abrir esse posto para atendimento, para ter o acesso dos medicamentos através deles. Mas aí, a partir do momento que abre uma drogaria ou uma farmácia, obrigatoriamente eles têm que fechar, tá bom? E os homeopáticos também são dispensados no SUS, né, gente? Então, hoje, de acordo com a nova política aí, né, não, nem tão nova, na verdade, acho que foi em 2006 que ela foi aprovada, a política da, dos medicamentos, não, práticas integrativas e complementares dentro do SUS, né? Aí, através disso, a gente agora tem esses medicamentos que também são dispensados através do SUS, tá bom? E os florais? Florais nem é tão abordado, né? Por isso que eu até trouxe aqui pra gente poder falar um pouquinho sobre eles, tá, gente? Floral não é medicamento, começa daí, tá? Eles são chamados de, na verdade, são considerados como remédios, né? Até o Dr. Bach, esse exemplo que eu coloquei aí, os florais de Bach, ele chama de remedies, né? Que são os remédios, né? Que ele coloca assim. Não são tarjados, então eles estão no mesmo princípio lá que os homeopáticos, quer dizer, o mesmo não. Eles têm a mesma ideia, não, gente, porque aí vai induzir o erro. Floral e homeopatia não é a mesma coisa, mas o que eu tô querendo dizer é assim, eles não têm a mesma ideia dos alopáticos, então eles vão na mesma linha de condução dos homeopáticos, no sentido de que eles também não tratam da mesma forma que os alopáticos tratam, tudo bem? É isso que eu queria deixar claro. Mas eles são uma linha de tratamento, como os terapeutas podem fazer. Geralmente não exige prescrição, por isso que normalmente você não vai ver eles prescritos, mas pode ser que o terapeuta prescreva, até mesmo o médico pode prescrever, tá? O médico homeopata ele também pode colocar, enfim, tudo bem? Mas não são tarjados, não são medicamentos, não tem restrições, tudo bem? Podem ser comercializados tanto drogaria como farmácia, como ervanaria, tá? Eles são livres, né, para comercialização em todos eles, tá? Diferente do homeopático, que, por exemplo, drogaria não pode, e assim vai, tá bom?
Vamos finalizar então com os medicamentos tarjados, né, para a gente fechar nossa aula. Então, os medicamentos tarjados, gente, são aqueles que, ponto, necessitam de prescrição médica, certo? Mas a gente sabe que ainda, infelizmente, eu digo infelizmente porque eu acho errado na minha visão, né? É uma opinião minha, tá, gente? Ainda assim, alguns são fornecidos sem apresentação da receita. Existe. Pois é, né? Vamos entender um pouquinho isso. Os MIPs, como o exemplo da Novalgina, né? Aqui eu não estou fazendo propaganda, né, gente, de nenhum medicamento, pelo amor de Deus, nem de laboratório, até porque eu não gosto de. Primeiro, que eu não induzo a ninguém a se automedicar, que eu já acho super errado, a gente, como farmacêutico, já tem que ter esse pensamento, né? E segundo, que para mim tanto faz laboratório, tendo o medicamento ali disponível, tá tudo certo, tá? Mas eu coloquei o exemplo da Novalgina, que foi o primeiro que eu achei. Então, assim, só para vocês verem. Ele é um MIP. Por que ele é um MIP? Ele não tem tarja. Vocês estão vendo que não tem tarja nenhuma? Tá? Então ele não tem tarja. Então ele é livre. Certo? Já o losartana potássio, ele é um medicamento tarjado. Ele tem tarja vermelha. Então ali, ó, venda sob prescrição médica, tá? Mas o que acontece, gente? São esses medicamentos que estão nessa condição que podem ser comprados, adquiridos sem necessidade de uma receita, entenderam? Embora eu acho errado, acontece muito isso, tá? A não ser que você só não consegue comprar esses medicamentos só se você não, se for, por exemplo, no SUS, que no SUS qualquer medicamento, até os MIPs, precisa de receita, tá? Mas não por essa condição, mais por causa do controle mesmo, né? Ou se você for comprar esse medicamento, por exemplo, numa farmácia popular, aí vai ser obrigatório ter a receita. Mas se eu for comprar agora numa drogaria aqui abaixo, na minha casa, eu tranquilamente consigo comprar, sem problema nenhum, sem receita nenhuma, tá? Então, o ideal é que tenha, tá? Mas não é obrigatório. Não é que não é obrigatório, né? Por legislação, tem que ter, como está escrito aí. Mas na prática, esses medicamentos acabam não tendo, em muitas situações, a prescrição. Eles são fornecidos sem a prescrição, tá? Tudo isso por quê? Porque eu acredito muito mais porque é por não ter a retenção da receita. Por isso que eles acabam vendendo nessas condições também, tá? Já o Aldol, que é o haloperidol, né, utilizado para o tratamento de psicoses, por exemplo, como esquizofrenia, entre outros, ele também é tarja vermelha, só que olha a diferença. Vem da sua prescrição médica, até aí tá igual ao outro, mas olha o que muda. O que muda não, o que é que acrescenta. Só pode ser vendido com retenção da receita. Entenderam? Então, esse medicamento aqui já não poderia ser comprado sem receita de jeito nenhum, embora o outro também acho que não deveria, na minha opinião. Mas esse aqui não poderia de jeito nenhum porque ele exige a retenção da receita. E ele está enquadrado aonde? Na portaria 344. Tá? Então, os medicamentos que estão na portaria 344 obrigatoriamente tem que ter a receita. E a retenção delas também. Tenho também um medicamento de tarja preta, como o bromazepam, que é um ansiolítico, né, um benzodiazepínico ansiolítico, usado para tratamento de ansiedade, até mesmo depressão e outras condições como epilepsia, enfim, né, várias condições. Ele é tarja preta. E a tarja preta também está dentro da portaria 344, tá? São medicamentos controlados porque podem causar dependência. Então tá escrito lá, tá? Como vocês podem ver. Então, essas duas condições aqui do lado direito, de jeito nenhum eu consigo vender sem receita, tá? Assim também como os antibióticos, os antimicrobianos, que eu não vou falar nessa aula, eu vou falar só na aula 2 ou 3. Acho que eu vou falar na aula 3, os antibióticos, eles também estão dentro desse, porque eles também exigem, eles não estão na os antimicrobianos não estão na portaria 344, mas ele, de acordo com a sua resolução, a 47371, né, de 2021, ela tem esses dizeres, só pode ser vendido com retenção da receita, tá? Então, todos eles que tiverem essa tarja, obrigatoriamente eu tenho que ter a retenção da receita ali no local onde eu dispensei. Tudo bem, gente? Então, só para vocês verem as categorias, essa tarja amarela, embora vocês são farmacêuticos, né, eu acredito que todos aqui saibam, mas é só bom frisar, ela não representa questão de questão de retenção de receita, não, tá? Mais questão. O amarelo é só para dizer se ele é genérico ou não, ponto. É só isso. Por exemplo, Nova Algina não é genérico, mas se ela fosse, ela teria essa tarja amarela, tá? Só para dizer que é genérico, ponto. Tudo bem? É só isso. Bom, para a primeira aula, então, gente, é isso. Ficam aqui, então, as nossas as referências, né, que eu trabalhei.